Seguindo com a nossa caminhada rumo à primeira fase da prova da OAB, com o passaporte garantido para a segunda fase, gabaritando a prova de Direito do Trabalho. Essa aula, que é a quarta aula intensiva de Direito do Trabalho, versa sobre o teletrabalho. Teletrabalho também é um tema que a banca da FGV gosta de cobrar, principalmente pelo fato de os artigos da CLT terem sido incluídos pela Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Então, de 2017 para cá, após a reforma, nós tivemos 3 questões sobre teletrabalho, inclusive nesse último exame de ordem. Então, nós precisamos ter atenção com relação às regras de teletrabalho e no final dessa aula nós vamos resolver as questões. A boa notícia é que o tema de teletrabalho é super simples, fácil, e eu tenho certeza que se cair na sua prova, você vai acertar. E vamos conceituar o que é teletrabalho. Teletrabalho está previsto lá na nossa CLT, nos artigos 75A até o 75E. E o 75B traz o conceito de teletrabalho. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, esse conceito já nos traz a ideia de que teletrabalho não é necessariamente trabalho externo, mas é necessário ter atenção com relação a 2 requisitos para sua configuração. Primeiro, separação geográfica entre empregado e empregador. O trabalho ele é desempenhado à distância. E ele é desempenhado também com o uso de tecnologias da informação que possibilitem o trabalho e também a comunicação e conexão entre as partes, entre empregado e entre empregador. Então, esses são 2 requisitos para que se configure o teletrabalho, que não é necessariamente trabalho externo. Um exemplo de teletrabalho é exatamente o trabalho em home office, muito potencializado e utilizado com o advento da pandemia. Uma observação importante que está lá no 75B, parágrafo único da CLT, é que o comparecimento do empregado nas dependências do empregador para o desempenho de atividades específicas, ou seja, não é uma rotina, são atividades específicas, não descaracteriza o teletrabalho. Formalidade do teletrabalho. Assim como o trabalho externo, o teletrabalho precisa estar registrado na carteira de trabalho e previdência social, isso de forma expressa, claro. E uma grande dúvida que muitas pessoas têm diz respeito à alteração do regime de trabalho, quando se sai do presencial e vai para o teletrabalho, e quando se sai do teletrabalho e vai para o presencial. Muitas perguntas sobre essa possibilidade, se o empregador tem esse poder, se o empregado tem que concordar, e agora a gente vai responder de acordo com o que está lá no 75C, parágrafos 1º e 2º da CLT. Primeiro, para alterar do regime presencial para o teletrabalho, as partes têm que estar acordadas, ou seja, precisa haver um mútuo acordo, precisa haver um consentimento entre empregado e entre empregador, e além disso, registrar em aditivo contratual. Para fazer o caminho inverso, ou seja, do teletrabalho para o regime presencial, o empregador tem o poder de solicitar essa alteração dentro do seu poder diretivo, mas ele precisa garantir um prazo mínimo de 15 dias, além de registrar isso também em aditivo contratual, é o que disciplina o artigo 75C, parágrafo 1º e 2º da CLT. Outra grande dúvida que muitos trabalhadores têm é: de quem é a responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos para o trabalho? E a resposta está no 75D da CLT, que diz o seguinte:
As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, a gente vê mais um exemplo que o legislador da reforma trabalhista conferiu às partes a possibilidade de negociar e registrar isso em um contrato, assim como precisa registrar o teletrabalho na CTPS, as alterações de regime também precisam estar descritas em aditivo contratual, e a questão dos equipamentos, a responsabilidade também deverá estar prescrita no contrato de trabalho. Esses equipamentos, por força do parágrafo único do 75D, não possuem natureza salarial e essas utilidades não integram a remuneração do trabalhador, então não vão refletir nas demais verbas trabalhistas. Por fim, o artigo 62, inciso 3º da CLT, exclui os trabalhadores em regime de teletrabalho do capítulo de duração do trabalho. Isso significa que eles não se sujeitam ao controle de jornada, assim como aqueles que exercem cargo de confiança e aqueles que desempenham trabalho externo. Muita atenção com relação a esses dispositivos. A gente vai ver agora que a banca da FGV gosta desse tema, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar. Vamos lá, então, resolver as questões de teletrabalho. Vocês vão ver que basta conhecer os artigos da CLT para a gente poder acertar. Questão 74 do exame de ordem número 27. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação, caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com o respectivo registro no aditivo contratual. Então, essa alternativa está em consonância com o que disciplina o artigo 75C, parágrafo 2º da CLT. Então, essa alternativa está correta. É praticamente a letra da lei. Ok? Próxima questão do 29º exame de ordem, questão número 41. Rogério foi admitido em 8 de dezembro de 2017, ou seja, após a reforma, em uma locadora de automóveis como responsável pelo setor de contratos, razão pela qual não necessitava comparecer diariamente à empresa, pois as locações eram feitas online, ou seja, ele trabalhou em teletrabalho. Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir e assinar as notas de devolução dos automóveis. Então, aqui é uma atividade específica que ele tinha que comparecer na empresa. Assim, Rogério trabalhava em sua residência, com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que o seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto à distância e as atividades desempenhadas, ou seja, até agora tudo certo. Após um ano trabalhando desse modo, o empregador entendeu que o Rogério deveria trabalhar nas dependências da empresa, então pretendia fazer uma transição do teletrabalho para o presencial. A decisão foi comunicada a Rogério por meio de termo aditivo ao contrato de trabalho por ele, com 30 dias de antecedência. Então, aqui a gente tem uma situação que o empregador respeitou o prazo mínimo de 15 dias previsto no 75C, parágrafo 2º da CLT, para fazer essa transição do teletrabalho para o regime presencial. Ao ser dispensado em momento posterior, Rogério procurou você como advogado, indagando sobre possível ação trabalhista por causa dessa situação. Assinale a alternativa correta. Pessoal, o enunciado não diz nenhum problema com relação ao que está previsto na CLT. Tá tudo certo, é teletrabalho, previsto em aditivo contratual, o empregador pode determinar
a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, respeitando o prazo mínimo de 15 dias. Foi tudo respeitado pela empresa, então não tem qualquer irregularidade. Vamos localizar qual é a resposta correta. Alternativa C. Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. Essa é a alternativa correta. Agora a questão de número 71 do último exame de ordem, que foi o exame de ordem número 32. Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo empregador. Ambos são teletrabalhadores, tendo o empregador montado um home office no apartamento do casal, de onde eles trabalham na recepção e no tratamento de dados informatizados. Então a gente tem uma situação que o empregador forneceu os equipamentos e a estrutura. Para a impressão dos dados que serão objeto de análise, o casal necessitará de algumas resmas de papel, assim como de toner para a impressora que utilizarão. Assinale a alternativa que indica quem deverá arcar com esses gastos de acordo com a CLT. A gente já sabe pela aula teórica que os gastos e as despesas com equipamentos e o uso desses equipamentos deverá constar em um contrato escrito, a responsabilidade. Então, a gente tem que localizar a alternativa que diz exatamente o que está previsto na CLT, mais precisamente no artigo 75D da CLT, tá? Então, vamos lá. Alternativa C. A responsabilidade por esse gasto deverá ser prevista em contrato escrito. Essa é a alternativa certa, de acordo com o 75D. E a gente finaliza aqui a aula de teletrabalho. Muita atenção com relação a esses dispositivos da CLT.